seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Especialista. Eu sou Fernando Baide. Você sabe que aqui nesse quadro a gente conta um pouquinho mais para você sobre os tratamentos e especialidades e conversa com os profissionais que atuam no Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Hoje a gente vai saber um pouco mais sobre o câncer de pele e quem conversa com a gente é a dermatologista Ana Gabriela Salvio. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Fernanda. Doutor, o câncer de pele, a gente pode dizer que é o mais comum entre todos os tipos de câncer, não só no Brasil como no mundo, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente dos principais tipos e como que é feito o diagnóstico. O câncer de pele, ele é o câncer mais frequente, não só no Brasil, como no mundo todo, né? É mais propensa a pessoa que tem a pele clara, que é exposta cronicamente ao sol, mesmo ou de forma ao lazer, ou então de forma no trabalho, né, de forma laboral. Então, o sol, ao longo do tempo, ele é um dos contribuintes para causar a maioria dos cânceres de pele. Né? Então, a gente fala câncer de pele, você fala um ou dois tipos, mas na verdade é importante a gente saber que existem mais de 85 tipos diferentes de câncer de pele e cada um com a sua particularidade. Por isso é importante no câncer de pele, qual seja ele, o diagnóstico precoce. Né? Então, quais são os sinais? Né? Então, dependendo do tipo de câncer de pele, ele pede uma certa atenção diagnóstica, um certo perfil de pessoa, né? Por exemplo, o câncer mais frequente de todos os cânceres de pele é o carcinoma basocelular, que está diretamente relacionado com a exposição solar intermitente, né? Um câncer de pele que está, o segundo tipo mais frequente de câncer de pele, que é o carcinoma espinocelular, ele está relacionado com um tipo de exposição um pouco diferente, que é aquela exposição crônica, por exemplo. Então, quem eu vou achar um carcinoma espinocelular? No paciente, na pessoa que ficou trabalhando exposto durante a vida toda ao sol, né, o sol frequente, né, diferente do perfil, né, de uma pessoa que tem um carcinoma basocelular ou então um melanoma. São pessoas que têm uma exposição intensa e intermitente. Então, vai para a praia, toma um sol, então vai fazer um esporte mais ao ar livre, toma mais sol, então de maneira pausada. Toma hoje, depois não toma mais 6 meses, depois toma mais um monte de sol. Isso vai acumulando. Então são perfis, não que um não possa ser, então essa é a maioria né, dos casos desses tipos de câncer de pele que são os mais frequentes, eles têm esse perfil. Agora, tem também, eu acabei de mencionar o melanoma. Por que pensar no melanoma? O melanoma ele é bem diferente dos outros cânceres de pele. Normalmente ele é uma pinta preta, né, uma cor escura, preta mesmo, com tom de castanho, pode ter tom de cinza, vermelho, tudo na mesma pinta. E ele tem uma regra importante do diagnóstico, muito fácil de se memorizar, que é o ABCDE do melanoma. O A é a assimetria, então você olha para aquela pinta, uma parte dela é diferente, um lado é diferente do outro. O B, a borda é irregular, ela parece um mapa, né? C são essas várias cores, várias nuances de marrom, preto, cinza, vermelho, dentro da mesma pinta. O D é um diâmetro maior do que 6 milímetros, né, que é a tampinha de trás de uma caneta esferográfica. E o E, que é o mais importante, é a evolução. Então, hoje a minha pinta, ela é de um tamanho, de repente ela começa a crescer, mudar, né, mudar o formato, aparecer um halo, né, uma bordinha mais escura. Então, isso merece atenção. E esse câncer de pele, por incrível que pareça, ele é apenas 4% dos cânceres de pele, todos os tipos que tem. Só que esses 4% dos cânceres de pele são responsáveis por 60% das mortes de câncer de pele. Então, por isso que o melanoma é muito importante e ele merece o nosso foco, a nossa atenção. Agora, doutora, como é que funciona o diagnóstico? Todas as pintas a gente tem como dermatologista para ver ou não? Como é que é feito? Então, normalmente, assim, você pode se guiar, né? Por exemplo, um melanoma, né, com essas características do ABCD, já leva a pessoa, né, a ter um insight de procurar um atendimento, né, médico para avaliar.
Agora, os outros cânceres de pele, eles não têm essa cor escura obrigatoriamente. Pode ser uma lesão que não cicatriza, que ela começa a crescer, né? Que ela começa a coçar, a machucar, né? Então isso são algumas características, mas uma dica, né, que eu daria é a lesão diferente. Então assim, você está acostumado, é importante a pessoa se fazer o autoexame, né, na hora do banho, sempre estar atenta. Percebeu alguma mudança, eu acho que é muito mais fácil a gente diagnosticar precocemente, ter todos os benefícios, né, e toda a sobrevida de um diagnóstico precoce de câncer. Além do sol, existe algum outro fator de risco importante? O sol eu digo que é o mais importante de todos, né? Mas a gente tem alguns fatores genéticos também, né? Que também podem ter um peso, cada um tem um peso diferente nos tipos de câncer de pele. Mas o sol, sem sombra de dúvida, infelizmente ele tá aí muito presente na fisiopatologia do câncer de pele. Agora, a senhora falou que existem mais de 80 tipos de câncer de pele, né? Uma vez feito o diagnóstico, como é que funciona o tratamento? É o mesmo tipo para todos eles ou não? Depende do diagnóstico do paciente? Isso, assim, depende a maioria, se você falar para mim, a maioria dos cânceres de pele são tratados cirurgicamente? Sim, sim, né? A maioria deles é passível de cirurgia e, o mais importante, a grande maioria deles é curável com uma cirurgia. Né, uma cirurgia simples. Existem alguns tipos de câncer de pele, alguns que você pode diagnosticar em uma fase bem inicial, que pode ser passível de outros tipos de tratamentos, né? Tratamento químico, né? Com substâncias imunomoduladoras que podem alterar a composição do meio. Tem um tratamento com a luz, né? Que é a terapia fotodinâmica. Mas tem a crioterapia, que é com o gelo, né? Você congela a lesão. Então são várias opções, né? Mas o carro-chefe, o tratamento, a diretriz, o tratamento ouro, né? Se a gente vai falar o padrão ouro de tratamento da maioria dos cânceres de pele, é a cirurgia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais da terapia fotodinâmica, que a senhora citou agora, o PDT, que passou por uma grande evolução também, né? Isso. Conta um pouquinho mais pra gente, como é que funciona essa terapia? Antigamente, né, o PDT, ele era por exemplo, então vamos começar. O que é o PDT? A terapia fotodinâmica, é uma sigla em inglês, né? Em português seria TFD, terapia fotodinâmica. Ela é uma luz que ela é emitida num determinado comprimento de onda, que é os 630 nanômetros, que é na banda do vermelho, numa determinada intensidade. A partir do momento que essa luz ela é incidida num tipo específico de câncer de pele, com algumas particularidades, então isso é importante, não é todo o câncer de pele que pode ser tratado, né? São alguns tipos em algumas fases, né? Isso é muito importante a gente deixar bem orientado. E aí a hora que você incide essa luz, esse tecido, né, a pele doente, ela foi preparada antes com um tratamento, com um creme, com um remédio, que faz esse remédio puxar essa luz para ela e dentro da célula acontece uma reação, né, uma reação fotoquímica que libera radicais livres e você leva a célula à morte celular, a apoptose, matando apenas a célula cancerígena e deixando a célula normal ao redor intacta. Isso é muito importante sob o ponto de vista oncológico, mas também, principalmente, pelo ponto de vista cosmético. Então, se você tem uma lesão passível de ser feita a terapia fotodinâmica, o meu resultado cosmético é muito melhor, né? Com índices de cura, no meu pós-doutorado, a gente fez essa comparação, né? Então a gente conseguiu levantar esses dados nossos aqui do hospital, a gente consegue 95% de chance de cura para um carcinoma basocelular nodular pequeno, né? E chegando a 97% para um carcinoma basocelular superficial. Esses índices, para você ter uma ideia, são índices quase que parecidíssimos com o índice que eu consigo no tratamento cirúrgico, que eu falei agora há pouco,
que é o tratamento padrão ouro. Então, isso coloca a terapia fotodinâmica num patamar muito elevado quando, sim, o câncer de pele ele é suscetível a esse tipo de tratamento. Lógico, existem tipos de carcinoma vasocelular que eu não posso fazer a terapia fotodinâmica, locais que eu não devo fazer, situações, né? Tem várias coisas que o médico, na hora de programar o tratamento para o paciente, ele tem a terapia fotodinâmica para oferecer, né? Perfeito. Agora, doutora, vamos falar de prevenção, porque o Hospital Amaral Carvalho mantém há 15 anos, agora vai completar 15 anos, o programa de prevenção ao melanoma. Esse programa já conseguiu resultados expressivos, um aumento de 92% nos números de diagnósticos potencialmente curáveis e uma redução dos casos avançados de 16% para 8%. Doutora, esses números são muito expressivos, né? Queria que a senhora explicasse para a gente como surgiu e a importância de ter um programa de prevenção ao melanoma aqui no hospital. Então, realmente, esse nosso programa de prevenção do melanoma, eu acho que é o que coloca o hospital à frente, né, da prevenção do câncer e do diagnóstico precoce, né, contribuindo para a sobrevida dos pacientes. Tudo começa, né, quando a Sociedade Brasileira de Dermatologia iniciou o programa de prevenção do câncer de pele. Eu me lembro, eu estava na residência ainda em Botucatu e teve a primeira campanha, né? Como que era? Aquilo era um dia que os dermatologistas eram mobilizados para você proporcionar o exame gratuito da pele, porque a gente sabe que o SUS, o acesso ao dermatologista do SUS não é uma coisa fácil, demanda fila, etc e tal. E aí nesse dia, né, que era na época era em novembro, você tinha essa colaboração de várias escolas, né, de vários locais, para você atender e fazer o diagnóstico precoce. Então começou aí. Com o passar do tempo, né, a gente foi pensando que essa ideia, ela poderia você ter, porque assim, pensa comigo, você não tem câncer de pele só naquele dia. Se o paciente não conseguiu vir aquele dia no hospital, e né? Muitas vezes e o melanoma ficou lá. O diagnóstico já está avançado, se ele consegue ir naquele dia. Exatamente. Vou esperar para ter o exame gratuito da população uma vez por ano. Assim, lógico, foi um pontapé inicial? Foi super importante. Só que aí a gente percebeu que se a gente conseguisse fazer aquilo todo dia, de uma maneira fácil, você cortasse o caminho para o paciente com uma lesão suspeita, porque qual é o câncer de pele? Um dos mais perigosos é o melanoma. Então esse paciente com melanoma não pode esperar, não pode ficar na fila esperando para ser tratado. Então a partir dessa ideia que a gente começou em 2006 para 2007 instituir o programa de prevenção. Foi uma parceria entre o departamento de pele do hospital e a prefeitura da cidade, aonde como que ele funciona e funcionava e funciona até hoje. Então assim, essa equipe de enfermagem ela permanece no rodízio nas unidades de saúde daqui da cidade de Jaú ao longo do ano. Então o ano inteirinho em cada unidade, né, na medida que vai chegando o rodízio. E nós também temos um posto fixo que funciona aqui na Rua Barbosa, né, em horário comercial, que o paciente, a partir do momento que ele perceba que ele tem uma lesão que encaixa, né, no ABCD do melanoma, ele vem e entra em contato com a equipe de enfermagem ou no posto ou aqui no nosso posto fixo dentro do hospital, e aí é retirada uma foto clínica e uma foto dermatoscópica. Uma coisa importante são os métodos de triagem de diagnóstico do melanoma, né, que ao longo desses anos todos a gente vem desenvolvendo, né, alguns em parceria com a Universidade de Física de São Carlos, né, com o Instituto de Física de São Carlos, mas que são incorporados na nossa rotina. Então, a partir do momento que o paciente tem uma lesão suspeita, ele é submetido a um exame, a uma foto clínica e uma foto dermatoscópica. Aí, essa foto, ela é avaliada através da teledermatologia. Então, assim, desde 2007 a gente tem a tal da telemedicina tão falada na pandemia, né? E falando nisso, um dado importante é um estudo que nós publicamos
agora recentemente, o nosso grupo publicou que esse fato de você utilizar a teledermatologia, ele diminuiu ao longo desses nossos anos as consultas presenciais. Então, diminuindo a sobrecarga no SUS, que é onde a gente trabalha. Então, diminui em 34%. Então, 34% eu já consigo, através da imagem, dar um diagnóstico preciso que não é um melanoma. Então, esse paciente não fica onerando, né, o sistema de saúde. Então, vamos supor, essa imagem, ela é avaliada a partir da exame de dermatoscopia, né? E aí, a partir disso, o paciente que é suspeito para um melanoma, ele vem aí sim para uma consulta presencial no ambulatório nosso de prevenção do melanoma, né? Onde é feita o exame do paciente, se necessário, já faz a exérese, né? A retirada da lesão e começa a fazer o tratamento, né? E isso, como você bem disse, nos rendeu ao longo dos anos uma mudança na incidência do melanoma na cidade de Jaú. Então, essa é a parte mais importante, eu acho, desse serviço, é a gente conseguir mudar, né? Então, assim, uma coisa importante também, fazendo um paralelo com outros grandes grupos de prevenção, um grande grupo de prevenção que existe no mundo, que é na Austrália. Né? A Austrália é o lugar que mais tem melanoma no planeta. Né? Porque, pensa, são pessoas de colonização, né, europeia, clarinhos, né, que são submetidos ao sol, à latitude nossa aqui de São Paulo. Então, pessoas claras, de pele clara, olho claro, muito expostas ao sol. Então, lógico, lá é o lugar que mais tem melanoma. Então, lá tem um programa de melanoma, de prevenção, muito ativo, desde 1982. E eles conseguiram também diminuir a incidência dos melanomas avançados na Austrália. Então, o diagnóstico precoce realmente funciona. E a gente conseguiu, lógico, de uma maneira bem mais singela, mas conseguiu fazer isso aqui na nossa cidade. Doutora, falando tanto de diagnóstico quanto de tratamento, quais avanços, pesquisas que a gente pode esperar para a área nos próximos anos, no futuro próximo? É muito importante o diagnóstico precoce, né? Então, isso faz muita diferença, né? Em quase todos os cânceres e principalmente no melanoma. Para isso, a gente usa algumas tecnologias, né? Então, como eu falei da nossa parceria com o Instituto de Física, né, da USP de São Carlos, a gente desenvolve algumas técnicas que a gente usa no programa de prevenção de melanoma. Por exemplo, a foto clínica, a foto dermatoscópica, ela também vem acompanhada de uma outra foto, né, que é um LED, né, na banda do azul, que ele emite uma luz. E essa luz, esse aparelho, ele consegue me afastar o diagnóstico de melanoma. Então, algumas propriedades que eu observo na lesão com a emissão desse determinado comprimento de onda me faz ficar tranquila, né? Por exemplo, para diagnosticar um melanoma de uma queratose seborreica pigmentada. Muitas vezes o dermatologista tem essa dificuldade, né? Que você pode suprimi-la facilmente através da emissão, né, da avaliação com esse aparelho. Então, essa foi uma tecnologia desenvolvida por nós, né, que a gente incorporou ao longo dos anos nessa rotina. Né? Várias outras tecnologias também a gente tenta fazer para diagnosticar, né? Por exemplo, a microscopia de fluorescência, né, que é uma modalidade que você também pode tentar evidenciar essa alteração do metabolismo de uma célula normal para uma célula alterada, né, uma célula cancerígena. Então isso também pode vir nos ajudar e isso provavelmente nós vamos colher bastante frutos no sentido dessas pesquisas. Doutora, vamos falar então unindo o tratamento da terapia fotodinâmica, o PDT, com inovação, né, que é o PDT Home. O que é esse protocolo? Está sendo desenvolvido no hospital ou não? O que a senhora pode explicar para a gente a respeito disso? Essa ideia, né, desse PDT Home, carinhosamente chamado por nós, na verdade é um dispositivo portátil, né,
que ele foi desenvolvido, nós ganhamos bastante repercussão com esse estudo no último Congresso Europeu. Por quê? Porque ele veio de encontro ao momento atual, que é a pandemia, por exemplo. Você, em vez de permanecer durante 5 horas fazendo um tratamento dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, porque a terapia fotodinâmica demanda você aplicar o creme, esperar o efeito da medicação, aplicar uma irradiação, uma iluminação e depois uma segunda iluminação. Isso, o paciente permanece, é ambulatorial, sim, mas ele permanece em ambiente hospitalar por cerca de 5 horas. Então, com a pandemia, qual que é a ideia do Proteron? É otimizar o tempo de permanência do hospital sem perder a eficácia do tratamento da terapia fotodinâmica. Por exemplo, o paciente faz parte do tratamento, ele faz assistido, né, pelo médico, e uma segunda etapa, ele leva esse dispositivo já acoplado, né, e aí ele liga num determinado tempo, né, que é calculado a dose, etc e tal, e ele termina e faz o tratamento em casa. Então, resumindo, de 5 horas ele fica 3 horas aqui. Então isso já ganha menos tempo de exposição em ambiente hospitalar e também ganha em conforto, né? Porque com isso, esses dados preliminares desse nosso estudo piloto mostrou que a dor é bem menor se o paciente está fazendo esse tratamento em casa, enquanto ele está assistindo um filme. Essa semana mesmo, segunda-feira agora, o paciente falou assim, coloquei, acoplei, e pensei, agora está um tempo meio nubladinho, o senhor vai para casa, aí fala, vamos assistir um filme, enquanto assiste o filme, está iluminando, está fazendo tratamento. E ele ganhou também nesse sentido, que também foi um evento não esperado, mas muito bem-vindo. Então agora, a partir disso, essa ideia está tomando corpo, né? Então a gente está desenvolvendo protocolos, né, já devidamente registrados e autorizados pelos comitês de éticas locais e nacional. E aí espero que mais para frente a gente possa falar com dados mais robustos e, se Deus quiser, promissores. E para encerrar, doutora, prevenção, protetor solar? O protetor solar é muito importante, né? Mas tem algumas ideias, né, que são às vezes até mais importantes do que o protetor solar, porque ele não é uma ferramenta de fácil acesso para todos, né? Então, você se proteger com roupas também, né? Chapéus, óculos, boné, permanecer em lugar de sombra, evitar os horários de maior incidência da radiação ultravioleta. Então, tudo isso junto acaba culminando para você prevenir e sempre estar atento para modificações na sua pele, qualquer alteração, procurar um auxílio, um exame, né, clínico dermatológico. Isso acho que contribui também todo um conjunto, né, para a saúde da pele. Mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Não, acredito que não. Então, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. Esse foi mais um papo com um especialista, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.